Bom dia, galera. Estou gravando para vocês agora uma outra aula teórica de nosso curso, né? Que essa aula ela tem por objetivo mostrar a vocês como melhorar o processamento de programas para servidores três camadas. Então vamos lá. Antigamente, no ambiente cliente-servidor, você tinha uma ligação do seu programa com o gerenciador de banco de dados, que é um programa que está do lado do servidor. Ou não, porque houve épocas que nem gerenciador não tinha. Mas estou levando em conta que você já usa hoje um Firebird, você usa um SQL Server, um Oracle, um banco de dados MySQL, Postgre, ou dentre vários outros que usam gerenciadores. Então, nessa realidade, você tem o seu processamento do dado executado no cliente e em algumas partes no servidor. Storage procedures, triggers e esse tipo de situação. Então, o seu programa em rede, se você fizer um pensamento logístico dele, você tem um servidor que geralmente costuma ser melhor do que as estações, e você tem estações de médio, pequeno porte, celulares, que estão acessando esse servidor. Elas fazem uma requisição no servidor em busca de informações de banco de dados. O servidor pode ter views, triggers e vários outros mecanismos que são acionados localmente no servidor, incrementando o que chamamos de taxa de carregamento. Taxa de carregamento é justamente os recursos que é executado no servidor, que é consumido pelo servidor para poder executar a sua requisição. Então vamos a taxas de processamento para vocês poderem, às vezes, fazerem a melhor escolha de como funcionar o seu programa que consome web services. Por quê? Hoje existem empresas e profissionais que tentam colocar na cabeça das pessoas certos conceitos, que esses conceitos não são maduros e não são conceitos reais para programação nos tempos de hoje. Porque hoje você tem o que a gente chama de comportamento de formiga. O que é comportamento de formiga? Você tem várias formigas pequenas fazendo um trabalho que você precisaria de um animal muito maior para fazer. A exemplo de quem conhece a natureza, as formigas vermelhas, elas são terríveis, porque elas são pequenas, mas em bando elas saem destruindo uma floresta inteira justamente por esse comportamento compartilhado. Mesmo elas sendo pequenas, elas agregam a maioria delas para poder realizar um determinado processamento, desafogando o processamento das próximas fileiras traseiras. Então você sempre tem informação a liberar e sempre tem recursos a prover. Isso é chamado processamento compartilhado. E numa era da informática digital, o cliente-servidor, ele atende às pessoas, igual eles falam, ah, mas meu programa me atende. Por que um programa cliente-servidor, com esse tipo de estrutura que processa informações no servidor e no cliente, mas processa muita informação no servidor, porque tem gente que coloca muita trigger e muita coisa para processar no servidor, isso daí atende aqueles ramos de trabalho, porque geralmente você trabalha com 10, 20, 30, até 100 estações de trabalho. Então, quando você tem um servidor pesado, você faz o quê? Geralmente você troca o hardware. Mas vocês já repararam que a primeira coisa que seu cliente reclama é o quê? Meu programa está lento. Aí vocês têm que começar a passar a fazer soluções de otimização. Ah, meu programa tá pesado. Ah, meu servidor não está aguentando. Aí o profissional vai e fala, ó, troca o servidor. Mas às vezes ele fala troca o servidor para um programa que está pesado com 20 estações. Ele esquece que num ambiente de internet ele não vai ter 20 estações. Ele vai ter 100, 1000, 3000, 10.000. Então você não tem como ficar agregando hardware a quantidade de conexões. Você vai tornar o seu produto totalmente inviável. Então vocês têm que começar a aprender a adotar o comportamento de formiga. O que seria o comportamento de formiga? Mesmo que você tenha um servidor na internet
que ele tenha um bom hardware, mas vocês têm que fazer um pensamento que o seu servidor vai comportar muitas requisições. Então, imaginem o seguinte ambiente. Eu vou fazer uma requisição de banco de dados igual a Embarcadero e o DataSnap, o pessoal gosta de falar, que o processamento tem que ser feito no servidor de um método. Isso é algo totalmente inviável para ambientes em larga escala. Por quê? Vou explicar para vocês agora. Por que que isso é totalmente ruim e danoso para aplicativos de larga escala? Você tem o processamento totalmente feito no servidor, ok? E o seu servidor às vezes ainda tem triggers e procedures e um monte de situações que ele carrega nele, incrementando o payload dele. Então, você tem um servidor rodando uma requisição que custou a ele, suponhamos, 500k de memória de processamento naquela requisição para dados no servidor. Aí você ainda faz um loop no servidor que coloca um assembly rodando, fazendo interação de memória naquilo dali para coletar informações. Depois disso, você ainda aciona uma procedure e uma trigger e sai codificando. Ao todo, sua requisição, suponhamos que ela levou uns 2 megas de recursos de memória do servidor para poder rodar. Uma única requisição, ok? Porém, essa única requisição, além dela ter te gerado 2 megas, ela também teve custo de processamento. Que suponhamos, para ele rodar essa operação, dependendo do seu hardware, ele custou ao seu processador 1 a 2% de processamento em uma requisição. Coloca ali, ó, uma requisição, vamos lá. Uma requisição igual a 2% de processamento mais 2 MBs de RAM, ok? Diante desse cenário, fica muito fácil você ver que se você fizer 50 requisições, você já custou ao processador simplesmente 100% de processamento, mais, nem precisa de falar, 100 megas de RAM, num único intervalo de pequenas requisições. Exponencializa isso vezes 1000. Então, esse cenário ele funciona para aquilo que o DataSnap é proposto. Pequenas e médias aplicações. Se você pensa em grandes cargas, você tem um cliente que até nesse ambiente aqui está ocioso, esperando o servidor dar o ar da graça. O objetivo do Full REST, que é o stateless de verdade, e que deveria ser o objetivo correto do 3 camadas, é justamente responder rapidamente, porque ele tem que liberar o servidor para novos processamentos, então ele tem que consumir poucos recursos para ele tolerar largas escalas, sem requerer grandes hardwares. Justamente por quê? Porque nos tempos de hoje, o seu celular é quad-core. Você tem muito hardware que fica ocioso esperando um processamento de gente que pensa ainda como 2 camadas. Eles não pensam em processamento de formiga. Então, se você pode trazer parte desse processamento para o seu cliente, você vai consumir aqui de processamento 0.5 do seu processamento e você consome aqui pacotes de 500k e você processa essa informação no seu cliente. Mas nem sempre você vai fazer isso. Hoje, igual nós no Hash Dataware apoiamos, nós temos um modo misto. Parte eu incentivo as pessoas a usarem eventos e parte eu incentivo a pessoa a usar o processamento no cliente, até porque você tem do seu lado uma formiga que está parada esperando a comida ser entregue na boca dela mastigada. Simplesmente assim, para ela somente carregar. E às vezes ela nem vai carregar, entendeu? Vocês às vezes deixam de usar em benefício próprio o computador do cliente e mantém todo o peso no processador. Se vocês fizerem um cálculo básico nisso daqui,
O Hash Dataware que eu estou usando como exemplo, mas não é o único stateless, como nós gostamos de falar, vocês têm esse tipo de metodologia incentivada por nós, justamente para vocês poderem suportar grandes cargas de dados e vocês não ficarem com a formiga esperando para poder levar a comida. Ela simplesmente vai até a comida, retira a comida, carrega e entrega para a rainha. Se vocês olharem esse tipo de situação, vocês vão aumentar a quantidade de clientes pendurados no servidor. E vocês vão ter um servidor mais rápido, apto a responder mais requisições, porque o carregamento dele, o processamento dele, leva muito menos tempo para entregar ao usuário. São muitos menos milissegundos para ele poder devolver uma resposta. O servidor trabalha na memória, ele vai liberando, ele vai simplesmente ficando vazio, pronto para entregar a informação. Por enquanto, no caso anterior, como os outros querem apoiar, vocês ficam entregando muito trabalho para o processador do servidor e o cliente mesmo fica ocioso. Eu, no meu caso, gosto que vocês pensem assim. Hoje, no nosso ambiente de trabalho, vocês têm milhões de celulares que às vezes são melhores até do que os computadores. Então, se você tem como trazer algo para processar no seu cliente, faça sem medo, porque você simplesmente vai estar liberando o seu servidor para poder receber novas requisições e se tornar uma máquina mais eficiente. Porque se você olhar tudo processado no servidor, você gera um grande payload no servidor e nada no seu cliente, sendo que você também pode aproveitar o seu cliente para processar informações. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula teórica e vamos continuar esse nível. As aulas ponto número são as aulas informativas e as aulas número inteiro são aulas que a gente vai dar do nosso curso fechado. Valeu, galera, deixem um like aí no vídeo, vejam o link da descrição do nosso curso aí no canal do YouTube, espero vocês, entrem em contato com a gente. Valeu, galera.